para avisar que a gente está na hora certa. São 19 horas em Brasília e aqui na cozinha da Valéria. Estamos informando os seus seguidores, e aí nós vamos fazendo as coisas que dá para fazer, né? Hoje nós vamos fazer uma coisa que é uma delícia. Eu já fiz, eu acho. Eu não sei se eu já fiz em livinha, mas eu já fiz. Ou se foi receita que eu dei no feed, mas é uma coisa que faz bastante tempo. E é uma coisa que é sensacional. Então, às vezes, a gente consegue convencer vocês a fazer só na segunda vez. Então, é por isso que nós estamos. Patrícia, seja bem-vinda. Que bom, agora eu tenho companhia, então eu posso começar. Esse prato que nós vamos fazer hoje, ele é um prato que se chama strata. Biluzinha! A strata é um prato que, apesar desse nome italianudo, é um prato americano, estadunidense, do século passado. E chama strata porque é alguma coisa como camadas de coisas que você vai lá e faz e depois mete no forno e fica uma delícia. É um prato originariamente servido para café da manhã, mas eu acho que ele cai bem em qualquer refeição. O café da manhã deles, né? Porque ele tem pão, tem ovo, né? Então fica com cara. E aí, eu tô com uma no forno, claro, para vocês verem, e eu vou fazer uma outra. Eu não tenho 2 refratários pequenininhos como eu queria. Esse aqui é um médio, não é um pequeno. E eu vou fazer uma porção pequena. Então vai ficar meio espalhadinho nessa daqui, mas naquela que tá no forno ficou do jeito mais legal. Então assim, eu diria que se fosse fazer nessa forma aqui, seria interessante fazer uma receita dupla, tá? Pra ficar mais altinho, mais bonitinho. Eu não vou fazer uma receita dupla, tá? Porque aqui o que é importante de vocês verem é a montagem das estratas, das camadas, tá? A estrata é basicamente uma coisa de camadas de pão, com algum tipo de queijo, com algum tipo de qualquer coisa, que eu gosto muito de usar vegetais, refogados de vegetais, mas você pode colocar uma carne moída que sobrou. É um negócio muito legal para acabar com sobra da geladeira também, a estrada. Então, assim, você pode ir multiplicando essa receita, pelo número de pessoas que vão consumir. Eu tô fazendo 2 estratas, então tem uma no forno e tem essa outra que eu vou fazer de um ovo só, por causa de não ter desperdício. Mas é uma coisa muito, muito sensacional. E é uma coisa que você também pode deixar montada a forno com as camadas e deixar o creme separado, e aí você pré-aquece o forno, joga o creme. Na verdade, nem precisa deixar separado, você já pode até deixar o creme assim, tipo, algumas horas antes, não tem problema nenhum, vai até chupar, é quase que um pudim de pão salgado, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos um refratário. Neste refratário, eu vou colocar uma fatia de pão, é um pão pequeno, então eu fiz uma fatia grossa, tá? Eu estou usando pão integral, porque eu gosto de pão integral e porque é o pão que eu como aqui em casa, porque é o pão que eu faço. Mas pode ser um pão de fermentação natural, pode ser um pão mais tipo pão caseiro, né? O que não fica, talvez... Não, fica bom também. O francês eu ia falar que não fica, mas fica. Tá? Eu já fiz com pão francês, então qualquer pão, né? Talvez com o pão francês você precise de mais pão, porque esse pão francês ele meio que some, né? Então, ó, eu vou pegar o meu refratário e vou espalhar uma boa camada de pão, de cubos de pão. Podia botar 2? Podia, mas é que eu não quero, como eu falei, vou fazer uma estratinha. Este pirex está bem untado de manteiga, tá? Tá untado assim, meio que generosamente. Acho que dá pra ver que tem umas manteigas assim. Então, tá aqui. Agora, por cima desse pão, eu vou espalhar algum tipo de refogado que eu tenha. Quando eu não tenho refogado, e não tenho nada para refogar, fica uma delícia você fazer um refogado de cebola. Se você quiser fazer esse prato vegetariano,
né, ovo-lacto vegetariano, você faz um refogado de cebola, uma cebola meio dourada, assim, né, fica lá no fogo baixo, mexendo, fica uma delícia. Você pode misturar uma cenoura ralada nessa cebola, fica uma delícia. Eu tenho aqui, eu tinha uma escarola, que eu já fiz livinha mostrando pra vocês o que eu faço com a escarola, que eu pré-fervento e não sei o que, e eu refoguei essa escarola com cebola fatiada, com alho e um pouquinho de bacon, porque eu fiquei com vontade. Mas qualquer tipo de refogado, né? Não é pra você colocar o vegetal cru aqui, porque aí o vegetal cru você põe a abobrinha solta a água, vai ficar uma melequeira. Então tem que ser um vegetal que já soltou a água dele, já evaporou a água dele, então não tem perigo de melar os seus ovos. Então eu tenho aqui, ai meu Deus! Eu sentei no banco, sabe quando gruda a perna da gente no banco? Vocês sabem, né? Ó, então eu tenho aqui o tal do refogado, que eu usei metade na extrata que tá no forno, e a outra metade vou usar agora. Tem mais ou menos, para um ovo, tá? Tem mais ou menos uma meia xícara de vegetais. Ah, não tenho tudo isso. Não tem problema, usa menos, mas tem que ter uma coisinha, né? A extrata é sempre uma extrata de alguma coisa. A não ser que você coloque muito queijo, tá, Tata? Se você botar muito queijo... A Janice não veio ainda falar oi. Vou avisar ela que você chegou. Ó, esparramei a minha... Então, outra camada, uma extrata, outra extrata. Acho que é isso. A ideia acho que é essa. Aí... colocar um queijinho, porque a extrata sempre vai queijo. E aí aquelas coisas da Valéria, né? Eu tinha uma mussarela, que inclusive eu pensei em fazer a extrata, porque eu queria usar essa mussarela, porque fiz até uma massa de pão, ontem fiz um pouco a mais para talvez fazer uma pizza e tal. Só que aí quando eu peguei a mussarela, ela estragou. Então eu fiz uma ricotinha bem rapidinha, eu fiz só um pouquinho de ricota, já usei metade na outra extrata que tá no forno, ó. E aí eu vou... Essa ricotinha que eu fiz, eu já fiz ela salgadinha. Tem livinha de ricotinha também. Pronto. Então, aqui, uma ricotinha, então, uma camada de cubos de pão. Pirex untado, uma camada de cubo de pão, uma camada de algum refogado. Então você pode, sobrou um pouco de carne moída e um pouco de couve. Mistura couve com a carne moída, pouco que você quiser, que fica sempre muito legal. Algum queijo, que você vai cortar ou em cubos ou ralar grosso, não é ralado fininho não, é assim, né? Algum queijo em pedacinhos. E agora nós vamos preparar o creme. Vocês viram que rápido que é isso? É muito rápido. Então, eu vou pegar em uma tigela, vou misturar um ovo. Ó, a gema quebrou, mas quebrou porque furou aqui, tá? Esse ovo tá bem fresquinho. Bem fresquinho também é exagero, porque vocês sabem que o ovo, quando você compra um ovo bem fresquinho, ele fica com a gema assim, que ela é uma bolinha pra cima, assim. E aí essa gema vai se liquefazendo, até a hora que o ovo não tá mais bom, que a gema até estoura quando, né? Quando você coloca... Quando você abre o ovo. Umas 2 colheres bem cheias de parmesão. Ah, vai tudo aqui, né, gente? Vai sobrar um tico. Tá? 2 colheres bem cheias de parmesão. É bem proteico. Isso aqui é um bom pós-treino, porque ele tem um pouco de carboidrato, mas ele tem bastante proteína. Ó, noz moscada, porque tudo que tem ovo e queijo fica mais gostoso. Porque isso aqui é quase um soufflé, sim, sem vergonha, né? Porque só não tem a manteiga do soufflé, né? Um montão de manteiga. Então, é uma coisa que acaba ficando mais leve. Vamos colocar uma pimentinha do reino. E agora, nós vamos colocar o leite.
aqui. Aqui já deu. Aqui já deu. Vocês vão ver a minha extrata prontinha. Para cada ovo, nós vamos colocar, Silvia, 50 ml de leite. Então, aquela história que eu sempre falo, usa a tampinha do copo do liquidificador, que ela é graduada e tal. Então, cada ovo, 50 ml de leite. Ah, vou fazer um monte de extrata. Pega um pirecão lá e tchaca, 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 põe um para cada ovo. Eu estou fazendo, a Silvia pergunta, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um prato, Silvia, que se chama strata, que é um prato daqueles de café da manhã de gringo, de americano. Então, é uma coisa de forno, eles chamam de casserole, né? São fatias, é uma fatia de pão cortada em cubos. Aqui eu tenho um refogado que eu tinha, coloquei por cima. Espalhei um queijinho, que no meu caso é uma ricotinha, podia ser qualquer queijo. E agora estou fazendo o creme e vou colocar por cima e aí eu vou levar ao forno. Então agora aqui é só misturar bem. Porque se isso aqui fosse um soufflé, né, gente? Ia ter mais farinha de trigo, mas tem o pão. Ia ter toda aquela coisa de separar e tal, mas isso aqui fica tão gostoso, mas tão gostoso. E aí você faz do que você quiser, ó. Aí você vem e esparrama o creminho, não deixa queijo ralado sobrando no fundo, não. O pão fica embaixo porque é ele que eu quero molhar, tá? Podia ter colocado 2 ovos aqui? Podia perfeitamente. Ia ficar no nível que é mais legal de ficar, no nível que ficou aquela outra. Aqui vocês vão ver pronto. E agora, forno pré-aquecido, 200 graus, depende muito da quantidade de extrata que você tá fazendo. Aqui eu coloquei a minha ali e em 15 minutos ela já tá pronta, tá? Que é de um ovo só. Dá pra fazer na air fryer? Dá. Então você faz num pirex menor. Já ensinei vocês a comprar refratários que caibam dentro do cesto da sua air fryer, que aí dá pra fazer também. Dá pra fazer em ramequã, né, em porções individuais, que aí é mais rápido ainda de assar, economiza gás e etc. Então são muitas possibilidades. Vai pro forno, vou pegar um descanso de prato para poder pegar este outro aqui. Tô achando que tem uma coisinha que não. É porque, na verdade, eu não bati o ovo tão bem. Peraí, gente. Peraí que vocês vão ver. Olha que belezinha que o Poca Marques fez pra mim. Aqui, você vem aqui. E você, lindeza da minha vida, vem aqui. Você pode partir e comer em pedaços. Se você fizer no ramequã, você come direto na forma. Serve isso aqui com uma bela de uma salada, Janir, né, Anushka? E aí fica maravilhoso. É um prato, a Bilu falou que ele tá lindo e ele fica, ó, é um omelete. Só que é um omelete que tem um pãozinho, então tem o carboidrato, tem a proteína, tem o vegetal. Ele é praticamente um prato completo. É que eu acho que a proporção de vegetal aqui pode melhorar. Então, eu acho que isso aqui... Ai, pegar o pedacinho que ficou. Eu acho que isso aqui é legal. Olha, eu não coloquei sal no ovo. Eu não sei se foi porque eu esqueci ou se foi porque o meu refogado estava um pouquinho salgado e eu botei bastante queijo parmesão. Então, eu quero crer que isso aqui tá bom. Mas você pode colocar uma pitadinha de sal no seu creme de ovos.
Opa, vamos lá. Vocês estão vendo uma pessoa pingando? Sou eu. Ó. E olha que eu nem estou no Rio de Janeiro. Hoje, finalmente, a nossa temperatura não chegou nos 37. Ó. Ó. Tem pão, tem queijo, tem ricota, tem escarola. É uma coisa deliciosa e que você pode fazer do que você quiser, com o pão que você quiser. Mas eu diria que eu não trocaria isso aqui, o leite por leite, porque aí você tem que trocar o leite, tem que trocar o queijo. Então, se você tem algum problema com a lactose, não vai ser extrata não, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Se você precisa de uma nutricionista que gosta de comida e que acha que ficar seguindo o cardápio é uma coisa muito chata e que não é da vida real, sou eu. Se você só quer receita, vem aqui toda segunda-feira, que vai ser um prazer. Beijos e até a semana que vem. Tchau!